Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mari, eu tô aqui na Bravo e hoje a gente vai falar sobre o jogo Holding On. Eu vou explicar pra vocês a história do jogo e mais ou menos a jogabilidade. A história do jogo é que você trabalha no hospital e de repente Billy Kerr, que é o personagem principal do nosso jogo, chega porque ele teve um ataque cardíaco dentro de um avião. Vocês não sabem nada sobre a história dele, só que o estado dele é crítico e que ele vai morrer em alguns dias. Então, o objetivo do jogo é você descobrir sobre a história dele. Você, no caso, vai ser um dos enfermeiros, você escolhe seu peãozinho. O jogo ele é de 2 a 4 pessoas e ele tem uma jogabilidade média por cada cenário em torno de uma meia hora, 45 minutos. Cada cenário tem a sua própria jogabilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o setup do primeiro cenário, o setup e as regras, né? O primeiro cenário ele não tem necessariamente nenhuma regra adicional, ele é só para você aprender mais o jogo mesmo, então ele não tem nenhuma regra adicional e o objetivo dele é você formar memórias nítidas. Eu já vou explicar para vocês como mais ou menos você faz isso. Então vamos lá. O jogo ele é bem simples, você tem que descobrir sobre a vida de Billy Kerr, mas além disso você precisa manter ele vivo. E ele tá no hospital e você precisa manter ele vivo. Você vai virar uma carta para cada turno. Temos o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Ao virar a carta do turno, você tem alguns efeitos que você tem que fazer. Esse daqui você tem que colocar o enfermeiro designado para o dia. E esse daqui são os cuidados médicos e os cuidados paliativos. Pelos cuidados paliativos, vocês vão conseguir pontos de assistência e algumas memórias. E já pelos cuidados médicos, vocês ajudam a melhorar ou piorar a condição de vida de Billy. Lembrando que vocês têm que manter ele vivo mais um pouquinho para vocês conseguirem saber sobre a vida dele. E esse daqui é o símbolo de pergunta. Algumas cartas deixam você perguntar sobre a vida de Billy, para você poder transformar suas memórias parciais em memórias nítidas. Então você vai virar a carta da manhã e vai fazer o turno da manhã. Então, por exemplo, colocar o enfermeiro e escolher se quer fazer cuidados paliativos ou cuidados médicos. E aí você vai fazer isso para cada turno, separadamente. Você só pode virar a carta do próximo turno se você já tiver completado a carta do turno anterior. Mas vamos lá. Nossa, parece simples esse jogo. Não é tão simples assim. Além de você cumprir os requisitos, tem vários jeitos de perder e só um jeito de ganhar. Qual o jeito de ganhar? Você cumprindo o objetivo da carta de objetivo. E qual é o jeito de você perder? Tem alguns. Se acabar as suas cartas daqui de paciente, você perde. Se você ganhar 2 advertências, você perde. Como você ganha advertência? Você ganha advertência se você não der nenhum cuidado médico para ele durante um dia todo. Por exemplo, nesse dia a gente tirou essas 3 cartas, vamos supor. Não tem necessidade de dar o cuidado médico para ele, porque ele não está morrendo. Esse amarelinho significa que ele está estável. Mas se a gente não der o cuidado médico para ele, a gente vai ganhar uma advertência. Ganhando 2 advertências, a gente perde. Então se você ganhar as 2 advertências, você perde. Ou outro jeito de você perder é se você não tiver enfermeiro para cobrir o turno. Nossa, mas como eu não vou ter enfermeiro? Olha o tanto de enfermeiro que tem. Lembrando que tem os enfermeiros dos jogadores, temos enfermeiros assistentes e temos assistentes de plantão, que eles podem ser usados uma vez só pela rodada. Bom, como que você fica sem enfermeiro? Você pode colocar um enfermeiro para ele cobrir mais de um turno, porque você tem que avaliar seus recursos. Só que toda vez que você faz isso, ele ganha 1 ponto de estresse. Se ele tiver 2 pontos de estresse, você precisa dar licença para ele. Então, ele vai estar de licença, ele não vai trabalhar no hospital naquele dia. Então, ele vai ficar uma rodada inteira, ou seja, 3 turnos, sem poder dar nenhuma assistência para o Billy. O objetivo do jogo é você conseguir memórias parciais para transformar elas em memórias nítidas. Vamos lá. As memórias parciais, elas têm frases relacionadas à memória e a imagem de Billy, só de Billy, com tudo atrás tampado. Então, e tem 5 linhas do tempo diferente. Tem de 1 a 5. O seu objetivo é ir conseguindo essas memórias parciais e ir colocando ela na sua mesa. Depois, no final do turno, no final de cada turno,
você pode conversar com o Billy. Você pode conversar com o Billy apenas sobre linhas do tempo que já estão na mesa. E aí você, por exemplo, essa daqui é a linha do tempo 2. Você sabe que é a linha do tempo 2 porque tem 2 tracinhos. E aí eu vou lá e quero fazer uma pergunta para Billy. Eu vou gastar 1 ponto de assistência e vou fazer uma pergunta para o Billy. Nisso, eu vou conseguir a minha carta nítida. Uma carta de memória nítida do tempo 2. Só que não é tão simples assim. Você vai ficar com a carta até o final do turno. No final da rodada inteira, os enfermeiros eles param para conversar sobre o Billy. Então, é nessa rodada que todo mundo arruma as memórias parciais na mesa e você só pode descer a sua memória nítida se você tiver memória parcial que corresponde a ela na mesa. Então, é assim o jogo, bem simples, mas ao mesmo tempo bem complicado. A jogabilidade dele é simples, mas você tem que administrar muito bem os seus recursos para conhecer mais sobre o Billy. Explicar para vocês o cenário 1, como eu disse, ele não tem regra adicional, e o objetivo dele é, os jogadores devem ter pelo menos uma memória nítida em cada linha do tempo, lembrando que são 5 linhas do tempo. Os jogadores devem ter pelo menos uma memória nítida em cada linha do tempo das memórias coletadas pelo Billy. No momento que você fizer isso, você concluiu o cenário 1. O jogo ele tem no total de 10 cenários. E aí, vou mostrar aqui para vocês o cenário 2. O cenário 2 ele já tem regra adicional. Por quê? Porque tem memórias positivas e negativas na vida de Billy. Então, no cenário 2 você já interage com isso. Você pode ter o Billy triste ou o Billy feliz. E o objetivo do cenário vai estar de acordo com isso. Todo cenário tem uma jogabilidade nova e regras novas. Então o jogo, ao longo do tempo, ele vai mudando bastante. Ele não fica simplesmente alinhado em administrar o hospital e descobrir memórias novas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um review bem simplesinho para vocês conhecerem o jogo. Espero que tenham gostado e espero que joguem bastante. É isso. Tchau, tchau.